Olá, vestibulandos do Dá Minha Força, sejam todos bem-vindos de volta. Nessa aula, conforme prometido, nós vamos resolver uma questão de como cai no Enem da relação de grandezas proporcionais. Falamos de grandezas proporcionais, da sua importância, vimos que aparece muito no Enem. Olha só, na aula de hoje nós vamos resolver uma questão do Enem, ano de 2014, e vamos falar de grandezas proporcionais. Essa é uma questão que trata não somente esse tema, mas um outro tema. Por isso que é importante você estar sempre sintonizado e ligado. A questão diz assim: um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças, feitas de um mesmo material. Por ter recebido dos seus clientes pedidos de portas mais altas, aumentou sua altura em 1/8, preservando as suas espessuras. A fim de manter o custo com o material de cada porta, precisou reduzir a largura. A razão entre a largura da nova porta e a largura da porta anterior é... Primeiro detalhe, vamos olhar para a questão volumétrica. É uma questão que vai falar de volume, mas também está falando de razão e proporção. Vamos lembrar que, nesse caso, estamos falando do volume de algo retangular. Observe que esse bloco maciço, ele tem uma largura, ele tem uma altura e tem uma espessura. Então nós estamos falando de quantas dimensões? 3 dimensões. Se são 3 dimensões, terá na equação, tem que aparecer essas 3 dimensões, que nesse caso é altura, largura e espessura. Então observe que isso aqui é um bloco maciço, que nós estamos representando a nossa porta, e no exercício ele diz que a nossa porta ele aumentou 1/8. Reduziu que eu não sei quanto, mas a nossa espessura permanece a mesma. Feito isso, vamos resolver a nossa questão. Vamos primeiro lembrar da nossa equação. Nós queremos ver aqui qual é a equação de volume. Nesse caso, estamos falando de volume de um bloco. O volume de um bloco maciço, ele vai ser, vou chamar A de altura, L de largura e E de espessura. Tá bom, pessoal? Anota aí ao seu lado que eu estou colocando isso aqui. É o volume, é a equação volumétrica. Altura, largura, espessura. Altura, largura e espessura. Tudo bem? Nesse exercício, nós temos que analisar algumas coisas. Já nomeei altura, largura e espessura, certo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o problema de antes e depois. Antes, quem nós temos antes? Quem nós temos antes? O volume anterior é dado por altura, largura e espessura. Tudo bem? E depois? Depois nós temos que calcular algumas coisas. A altura vai ser a altura anterior mais 1/8 da própria altura. Logo, A vai ser igual a 9/8 da altura. Tudo bem? A largura, ele falou alguma coisa sobre a largura? Não. Então, L vai se chamar L', ou, melhor, L final. Beleza? De forma mais didática, L final. Então, como que vai ficar esse volume aqui depois? O volume depois ficou 9/8 de A, beleza? Renomeando isso aqui, né? 9/8 de A, vezes L final, vezes E. O que nos diz a proporção? Lembra da proporção? A proporção nos diz que é uma sequência, ou são uma sequência de razões. Então, vamos colocar aqui, ó. Nós temos que o nosso volume antes tem que ser igual ao volume final, ou depois. Eu chamei de depois, tá? Então, vou corrigir isso aqui para depois. Antes é igual a depois. Então, vamos substituir quem nós temos? Nós temos como volume antes a altura vezes largura vezes espessura. Quem é o volume final? Nós temos 9/8 de altura vezes
largura final vezes espessura. Primeira pergunta, estamos tratando aqui com letra, qual é a letra que desse lado é igual a desse lado? Nós podemos falar que o Ezinho, então ele corta, e o A também, ele corta. Quem nos sobrou? Que largura é igual a 9 sobre 8 de largura final. Isolando LF, quem nós temos? LF, que é a largura final, é igual a 8 nono de largura, ou seja, da largura inicial. Eis aí uma questão de razão e proporção que ele vai juntar, é claro, com aí outros temas, que nesse caso foi a questão volumétrica. Então, muito obrigado a todos vocês. Na próxima aula tem mais dicas, exercícios e mais temas para vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.